paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que benção! Estamos aqui para dar sequência, aos nossos vídeos a respeito do livro Lealdade e Deslealdade, do pastor Dag Mills, E estamos estudando o segundo capítulo, falando sobre os estágios da deslealdade. Dag Mills diz que a deslealdade é um processo, e nesse processo ele conseguiu identificar 8 estágios. E já falamos a respeito do primeiro estágio, que é o espírito independente. E hoje estaremos falando de mais alguns estágios. Amém? O segundo estágio que ele identifica, que Dag Mills identifica, é o estágio da ofensa, Ali no livro de Mateus capítulo 24, no versículo 10, Jesus diz da seguinte maneira: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Queridos, a partir deste versículo bíblico, nós podemos ver que as pessoas começam a trair, começam a aborrecer, a odiar umas às outras, quando elas são ofendidas, quando elas são escandalizadas. A Bíblia diz que elas irão trair, quando elas forem ofendidas, ou elas forem aborrecidas, elas vão trair, Nós temos que ser cauteloso com as pessoas machucadas, porque elas podem se voltar contra a gente. O espírito da ofensa abre porta para o espírito da traição, segundo a Bíblia nos orienta. Obreiro, olhe ao seu redor, e observe aquelas pessoas que foram machucadas por um acontecimento ou por outro. E se essas pessoas não tiverem superado as suas feridas, não foram curadas, se elas não foram tratadas, elas precisam ouvir a voz do Espírito. Nós também precisamos para ajudar a elas. Essas pessoas, elas são facciosas, elas são separatistas em potencial e pode facilmente tornar nossas inimigas. Acredito que Absalão, o filho de Davi, foi profundamente machucado por 2 eventos muito importantes. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos ver que o primeiro evento, a qual machucou Absalão, foi o estupro da sua irmã pelo seu meio-irmão Aminão. E com certeza, Absalão decidiu matar Aminão, no dia em que isso aconteceu. Ainda que isso vai acontecer 3 anos depois, ou 2 anos depois, mas ele decidiu ali. O segundo evento que marcou, ou que machucou Absalão, foi o fato de Davi, seu pai, não ter agido de uma forma apropriada contra Aminão, porque esse tinha estrupado a sua irmã Tamar. A Bíblia vai nos mostrar que o Davi ficou muito zangado com Aminão. Porém, Davi, ele estava debaixo de uma obrigação de fazer mais do que apenas ficar zangado, aplicar a lei do Senhor. E se ele tivesse feito a sua obrigação, ele teria cumprido a lei de Moisés, que diz Levítico capítulo 20, no versículo 17, da seguinte maneira, presta bem atenção: e quando um homem tomar a sua irmã, a filha do seu pai, ou a filha da sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Querido, a penalidade pelo incesto, pelo abuso, da irmã, da mãe, da família, naqueles dias era pena de morte, Tinha que matar Aminão, mas Davi falhou em executar a lei, E isso com certeza abriu uma ferida, ofendeu Absalão, Ele que estava lutando, para
fazer as coisas certas, mas, né, esse tipo de ofensa conduz as pessoas à estrada da deslealdade. Bem, o terceiro estágio, né, que pastor Dag Mill identificou, né, que faz parte do processo da deslealdade, infidelidade, tá, é justamente a passividade. Depois de ser ofendido por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Tá? Quando alguém está nesse estágio de passividade, né, nesse processo da deslealdade, essa pessoa não se envolve em muitas coisas. Ela senta, tá? Ela vai e olha para as situações de maneira despreocupada e não se envolve. Tá? Então, queridos, olhe, vamos identificar essas pessoas no nosso meio que são indiferentes, são despreocupadas, porque essas pessoas são possivelmente pessoas com potencial de desertar, de pular do barco, de se desviar, de se afastar. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com os membros que não se envolvem. Veja bem o que Dag Mills diz, né? Ele considera, né, como membro passivo se eles não se envolvem nas reuniões de oração, né, ou nas atividades do grupos pequenos, ou seja, não se envolve aos departamentos da igreja. Se todos os empresários fossem chamados para uma reunião, né, os membros passivos possivelmente não iriam, apesar de ser um empresário. Essa pessoa pode ter sido ferida no passado recente. Tá? Veja bem, elas dizem coisas como: eu não quero mais problema nessa igreja, deixa eu ficar no meu canto. Mas a Bíblia Sagrada nos diz em Jeremias, capítulo 48, no versículo 10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Veja que a partir desse versículo, Deus espera que nós nos envolvamos, né? Quanto mais nós temos como contribuir. Tá? Esse versículo está realmente nos ensinando que é uma maldição, né, não se envolver quando nós temos algo para dar, quando nós temos que nos envolver. A passividade, né, ficar aí sentado com a boca escancarada, cheia de dente, tá? Não. É perigoso, porque você passa rapidamente para o próximo estágio, né, nesse processo da deslealdade, o estágio crítico, tá? Para você se tornar crítico, a única coisa que você precisa é não se envolver, né? É ter tempo. Uma vez que você não se envolve, você tem tempo suficiente para ficar, né, olhando, examinando, né, a conduta e menosprezando a igreja e seus líderes. Você não sabe que uma pessoa não envolvida, tá, é mais prontamente a ver as falhas ao seu redor? Uma pessoa que não se envolve, né, ela fica observando e com certeza o resultado é ver falha, né? Tá? Se ela está olhando para isso, ela vai ver. Como diz, essa pessoa é um espectador que vê que o trabalhador está cavando uma trincheira torta, tá? Que está fazendo alguma coisa torta, tipo um fiscal, né? Todos os líderes devem aprender a procurar esse sinal importante de passividade entre os seus obreiros. O líder ou o obreiro desinteressado, né, é não envolvido por uma razão. Lembre da história de Absalão, que passou esse estágio da passividade? Tá? Absalão passou por esse estágio. Aminão havia estrupado, havia desgraçado a vida da sua irmã, tá? A Tamar. Absalão estava sem dúvida com raiva do seu meio-irmão Aminão, mas não falou nada por 2 anos inteiros. Isso é passividade. Fazer nada,
dizer nada, não ignore as pessoas silenciosas e desvinculadas, que não tem nada a dizer ou a contribuir. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22, na parte A. Mas vou ler todo o versículo. Porém, Absalão não falou com Aminão, nem mal, nem bem, vírgula, porque Absalão odiava Aminão por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Olhe bem, tá? Uma pessoa indiferente. Absalão está indiferente, tá? Ele rapidamente se degenerou, tornou-se um assassino e um rebelde, um renegado, quando a oportunidade se apresentou. 2 Samuel, capítulo 13, no versículo 28. E Absalão deu ordem a seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminão estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminão, então os matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valente. Olha, veja bem, é um perigo essas pessoas, tá, passivas, tá? Elas não esquecem, elas estão feridas, tá? E quando nós falamos sobre estar calado, nós não estamos falando a respeito de alguém que não tem uma personalidade controlada, não é uma pessoa tratada, resolvida. Estamos falando de alguém que normalmente é extrovertido, mas está intencionalmente neutralizado e desvinculado. Ou seja, existe uma atmosfera que leva a ele a estar dessa forma, ou a mudar para essa forma, tá? Dag Mill diz que ele tem o costume de perguntar para os seus obreiros: você está feliz? E porque ele quer que todos ao seu redor estejam felizes. Ele se preocupa quando alguém está inusitadamente calmo ou tranquilo. Todo bom líder deve assegurar-se de que aqueles ao seu redor estão seguros e contentes. Se o rei Davi houvesse notado a atitude desinteressada de Absalão, ele poderia ter sido capaz de evitar que seu filho se tornasse um rebelde, um anarquista, um desajustado. O quarto estágio, querido, é o estágio crítico. Olha, uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela avança para o próximo estágio. Ela se torna uma pessoa crítica. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Na igreja, esta pessoa encontra falha na pregação da palavra, na ordem do culto. Ela observa o prédio, analisa as deficiências da imediação. Ela olha tudo, tá? Olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Miriam se tornou uma pessoa crítica de Moisés. Ela acompanhou a sua liderança desde a saída do Egito, mas depois começou a enxergar falhas na natureza humana de Moisés. Ela falou sobre a mulher de Moisés, tá? Números capítulo 12, no versículo 1, diz assim, que ela e seu irmão Arão, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da sua mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita, tá? Então eles começam a criticar a atitude tomada pelo pastor Moisés, de se casar com uma mulher cuxita. Olha, Dag Mill diz que ele lembra-se de que no começo do seu ministério, um espírito de deslealdade entrou na igreja dele. Muitos dos membros da igreja se tornaram críticos a respeito de Dag Mill. Com os olhos de águia, eles estavam alerta para encontrar as falhas de Dag Mill. Pobre de Dag Mill.
Ele era um jovem pastor, sem treinamento teológico, sem um pastoreamento prático. E lá estava ele, sujeito, né, aos exames minuciosos e críticos dessas pessoas. As pessoas lhe perguntavam, Dag Mill realmente tem um chamado? Ele pode ser um estudante de medicina e ser um pastor? Dag Mill praticamente podia ouvir eles dizendo, sabemos que você não tem muito o que dizer. Resuma a sua mensagem de uma vez e vamos acabar com esse culto. Dag Mill ficava tão nervoso nos sábados que ele tinha diarreia do sábado à noite até domingo da manhã. Certa vez ele perguntou à sua noiva, será que esse pavor que terei de passar todas as noites de sábado? Dag Mill disse que nunca se esquecerá de certo domingo de manhã em que ele estava diante da congregação. Ele ergueu os olhos, né, para a Bíblia, para orar. E ele viu os olhos na nave, né, e observou que os seus obreiros e mais alguns tinham os olhos, né, raivosos e super críticos em relação a Dag Mill. Ele sabia, né, que dentro dele que eles nunca encontrariam algo de bom naquilo que ele iria pregar. Essa atmosfera crítica quase dividiu a jovem congregação, né, de Dag Mill. Naturalmente, uma atmosfera super crítica não ajuda ninguém a pregar bem. Alguns podem perguntar, por que Dag Mill ensina tanto a respeito do assunto lealdade? Ele ensina por quê? Ele tem experimentado o impacto destruidor, devastador da deslealdade, o que ela pode fazer no ministério. Alguém disse para Dag Mill certa vez, né, que o seu ponto de vista depende da sua perspectiva. O valor das coisas depende do olhar com que você olha para as coisas. Querido, se nós olhamos para algo com os olhos críticos, veremos apenas as imperfeições. Todavia, se olharmos com os olhos de amor, veremos algo bom e esperança para o futuro. Absalão também começou a ver falha no estilo de liderança do seu pai, do rei Davi. Absalão estava muito absorvido pela deficiência do ministério do seu pai e não podia ver algo de bom, nada ele podia ver. Bem, olha, e o estado crítico vai levar a pessoa a um outro estágio da deslealdade, a dissimulação. Veja bem, 2 Samuel capítulo 15, versículo 3, vai dizer, então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça na parte do rei. Olha o que ele está dizendo. Presta atenção, presta atenção. O pastor não consegue te aconselhar. Vem, eu consigo te aconselhar. Não, ele não sabe ensinar. Vem que eu vou te ensinar. Tá? Então nós devemos tomar muito cuidado, querido, com a deslealdade, com esses estágios da deslealdade. Nós falamos sobre o estágio do espírito independente. Falamos hoje sobre o estágio da ofensa. Falamos hoje do estágio da passividade. Falamos hoje do estágio da crítica. Tomamos cuidado, porque esse progresso, né, esse processo, melhor dizendo, vai gerar em nós um completo desleal. Queridos, oro por você, para que você possa olhar para você e ver se você não está uma pessoa machucada, que se você não está passivo, não quer se envolver, se você não é um crítico. Querido,
alerta está piscando. Cuidado, cuidado. Você pode estar caminhando para o estágio de deslealdade. Tá? Então, ore a Deus e mude, tá? Seja tratado pelo Senhor. Busca o seu pastor, fala, pastor, cuida de mim. Estou machucado. Tá? Se envolva com os departamentos. Tá? E não seja um crítico. Olhe as coisas boas dos outros. Não olha as coisas que ele não pode fazer. Os defeitos. Olhe as qualidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração.